Tá bom. Pessoal, bom dia novamente para todos. Deixa eu só posicionar minha câmera. Vamos fazer primeiro uma oração, né? Pedir para que Deus nos ajude nessa manhã a entendermos a sua mensagem, a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, então bom dia de novo, que a paz de Cristo, a força do seu amor, a graça criadora de Deus esteja presente nas nossas vidas, nos nossos corações. Antes de falar diretamente sobre o tema de hoje, na semana passada algumas pessoas tiveram dificuldade no som. Eu realmente estou com um problema nos meus equipamentos, no outro curso que eu estou dando, também as pessoas reclamaram. Então, hoje, eu estou testando uma nova fonte aqui. Então, se tiver problema durante a apresentação, eu pediria para que vocês, na hora, me ajudassem, me falassem, olha, tá ruim, tá? Porque eu estou testando aqui, eu estou fazendo os testes aqui, tudo bem? Vocês falam, então, dão um feedback para mim, o retorno, tá? Que a gente precisa se comunicar bem. Vocês estão me ouvindo agora? Até agora está tudo bem. Sim, tá? Por enquanto está ótimo. O som está ótimo. Mas pode ser que tenha alguma variação, tá? Eu fiz uns testes antes, mas a gente pode ter algum problema. Novamente, eu falo para vocês, a gente vai conversar, é uma conversa, então quem quiser na hora intervir, abre o seu microfone, ou quem preferir, levanta a mãozinha, né? Que na hora a gente pode parar. Apesar que a mãozinha eu sou meio distraído, às vezes eu não percebo, tá? Mas... Ou então escreva no chat, tá bom? O chat também está aqui do lado, a gente pode ir perguntando, talvez seja até mais prático aí, e nós a gente vai respondendo para vocês, tá bom? E no momento que o senhor está apresentando, não aparece a mãozinha, tá? O senhor não consegue ver. Ah, perfeito, perfeito. Eu não tenho muito conhecimento aqui do Meet, eu sou mais amigo do Zoom, mas aí vocês vão me orientando, tá? Eu também vou aprender com vocês também, tá, Nilson? Então, o que tiver, vocês gritam aí, para a gente estar se comunicando. Bem, conforme eu falei para vocês na semana passada, nós vamos refletir o quarto evangelho, o evangelho de João. Eu não sei se todos aqui participaram semana passada, mas depois eu fui ver também a minha aula gravada também. Eu acho que quem não participou, é importante que tenha tido um contato com a semana passada para ter um embasamento, né? Quem não teve oportunidade, vai lá, procura lá nas gravações, está na página do Fábio, né, Nilson? Do Fábio, né? Do professor Fábio. Sim, exatamente, no canal dele. Eu vou disponibilizar novamente ao final da aula o endereço do canal para quem... Isso, é bom. Bem, conforme eu falei para vocês na semana passada, nós temos 6 encontros para falar. É uma tarefa muito árdua, muito difícil. Então, eu vou priorizar aqui algumas referências em relação ao Evangelho joanino. Aquilo que... do que é importante, tudo é importante, né? Mas aquilo que eu acredito que vocês tenham como contato e como reflexão, tá? Algumas coisas, talvez, principalmente na aula de hoje, para vocês vão ficar assim um pouco... não difíceis, mas um trabalho um pouco meio árduo no princípio, mas não se preocupe, o importante é vocês entenderem a proposta central do tema. Então, hoje, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar o prólogo do Evangelho de João, primeiro capítulo. Eu vou falar alguma coisa sobre João Batista, rapidamente. Vou falar alguma coisa sobre os primeiros discípulos,
E vou terminar o encontro nosso falando sobre as núpcias de Caná, as bodas de Caná. Quem tiver com a Bíblia, se puder estar com a Bíblia aberta, desde o capítulo 1, seria bom. Tá bom? Seria bom. Tá? Então vamos lá. Se vocês se lembrarem no encontro passado, eu falei que a comunidade joanina é uma comunidade diferente, ou tem um percurso diferente das outras comunidades dos sinóticos. Nós identificamos, após os estudos, que a comunidade joanina ela tem grupos bem identificados que formaram parte nessa caminhada e que portanto, tem uma participação importante na experiência de Cristo na comunidade. Vocês vão se lembrar. Eu falei sobre os samaritanos, estão lembrados? Sobre os samaritanos. Falei para vocês sobre os gentios, os pagãos também, que tiveram contrato. Sobre os judeus, durante as primeiras décadas da nossa igreja, judaísmo e os seguidores de Cristo estavam juntos. Uma parte dos judeus estavam juntos. Uma parte dos judeus, pense que os discípulos, eles eram todos judeus. E eles começaram a falar para os seus irmãos quem foi Jesus, a partir de uma experiência do ressuscitado. Então, a comunidade também tinha uma participação grande de judeus. É uma comunidade que caminhou, ela tem uma longa história. Ela começou lá em Jerusalém, mas ela percorreu as terras da Samaria, percorreu as terras da Galileia, percorreu as terras da Síria, chegando até onde hoje é a Turquia, onde se acredita que lá pelos anos 85, em torno de Éfeso, esse texto teve a sua composição escrita na sua finalização. Eu já falei para vocês quando eu dei um conto de Marcos. Nunca imaginem que o Evangelho, alguém que sentou no primeiro dia do mês e até determinado final do mês, ele escreveu de uma forma contínua o Evangelho. Não. O Evangelho é um mutirão. Como Frei Carlos Mestres já falou, a Bíblia é um projeto, é um produto, fruto de um mutirão da comunidade da igreja. Então, na verdade, o Evangelho ele já é vivido oralmente e depois, num determinado momento, paulatinamente, o Evangelho ele vai sendo registrado. O Evangelho começa no seu bojo com a grande experiência direta com Cristo. O Cristo que sofre, o Cristo que morre, o Cristo que ressuscita. Os evangelhos nascem, então, dentro da nossa concepção, como vemos o evangelho hoje, ele começa do seu final. E depois dessa grande experiência com o Cristo ressuscitado, que todo o restante do evangelho, ele é registrado, ele é escrito, ele é anunciado, vou falar assim. Está claro isso para vocês? Então, a partir desse sentido, eu vou apresentar para vocês uma primeira, não é a única, tá? Mas uma primeira grande divisão que esse evangelho apresenta, possui, para que vocês possam entender, tá? Nós podemos falar que o Evangelho de João, ele é composto de dois grandes livros. O primeiro livro é o chamado o Livro dos Sinais. Fiquem tranquilos, depois nós vamos falar o que significa isso. O Livro dos Sinais. Ele vai do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12. Tá? Então, esse é o primeiro livro dos sinais. Por exemplo, as bodas de Caná, que nós vamos falar na segunda parte do nosso encontro, já vai estar dentro do livro dos sinais. O livro é o chamado Livro da Glória, o livro da realização, tá? Que vai do capítulo 13
até o capítulo 20. Tudo bem? Então, basicamente, o Evangelho de João tem esses dois livros. O livro dos Sinais, do 1,19 até o capítulo 12, e o livro da Glória, do capítulo 13 até o capítulo 20. Depois, não sabemos quando, nem em que momento exato, depois foram acrescentados no texto duas outras partes, pequenas partes. O capítulo do que hoje conhecemos como o prólogo de João, que é o capítulo 1, versículo de 1 a 18, e também o capítulo 21, que é o chamado segundo epílogo. Tá? Vocês vão me perguntar assim, mas professor, como é que se sabe isso? E segundo, por que foi acrescentado na caminhada da comunidade, depois da estruturação do Evangelho, essas duas partes? Porque a comunidade sentiu a necessidade, a comunidade registrou. Tá? Então, elas têm um processo de maturação posterior à elaboração do eixo central dos dois livros do Evangelho de João. Até aí, tudo bem? O que eu vou trabalhar com vocês hoje, então? Então, como nós temos a estruturação, eu vou trabalhar o prólogo de João e vou entrar no livro dos Sinais. E nas semanas seguintes, nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu tinha pedido também para vocês, se possível, que vocês lessem o prólogo com olhos ou com as lembranças do livro Gênesis, no seu capítulo 1, na narrativa da... Por que eu pedi isso? Porque o livro, a comunidade joanina é uma comunidade que conhece o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E na verdade, todo o Evangelho joanino, ou pelo menos a sua primeira grande parte, o livro dos Sinais, mas também o livro da Glória tem também um pouco essa montagem, ele é estruturado metodologicamente a partir do primeiro capítulo do Gênesis. Nós não vamos nos aprofundar nisso, e é aí que eu falei para vocês que talvez o trabalho nosso é um pouquinho árduo no dia de hoje, mas vocês vão entender. Eu vou perguntar para vocês, em quantos dias Deus criou o mundo, na narrativa do Gênesis, que é uma narrativa simbólica, tá? Não pense nos dias como são os dias de hoje. O autor do texto do livro do Gênesis, ele tem uma mensagem. Então, ele cria uma forma de transmitir essa mensagem. Em quantos dias foi feita a criação? Muito bem. Vocês responderam certo. 6 dias. Por que 6 dias? Porque no 7º, o que aconteceu? Deus descansou. No sexto dia, acontece a obra-prima de Deus no criação. O que Deus criou no sexto dia? Muito bem, criou o homem. E no 7º dia, Deus descansou. Aqui nós temos não temos nem como abordar o Gênesis, mas tem todo um objetivo implícito nessa narrativa, tá? A estrutura do livro de João, o prólogo, ele cumpre essa parte. Ele vai apresentar o seu evangelho nessa plataforma da obra criadora de Deus. Então, quando vocês estudarem, espero que vocês estudam depois, em algum momento, ou na faculdade, ou na nossa escola, quando estiver regulada, João apresenta no seu texto, no seu evangelho, 2 semanas. Tá? As semanas que são incompletas. A primeira semana, que está presente no livro dos Sinais, ela é composta de 6 dias. A segunda semana, ela também é composta de 6 dias. Mas o livro da Glória apresenta o 7º dia. E eu já falo para vocês, qual é esse 7º dia
que está presente, como aquilo fala assim, a obra está completa na ressurreição de Cristo. A numerologia, ela é um recurso metodológico para nós entendermos bastante o Evangelho de João. Então, João tem no seu grupo judeus, assim como samaritanos, e assim como o grupo que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Quando ele fala para eles, ele fala, olha, o Antigo Testamento, a ação de Deus na Antiga Aliança, é uma ação de uma grande apresentação de Deus no seu amor para com a humanidade. Mas é em Cristo que essa obra criada se completa, ou que se dá o sentido. Os homens, na caminhada da Antiga Aliança, não entendem ou não percebem a presença viva de Deus na sua história. Portanto, Deus manda o seu Filho Jesus encarnar-se para revelar plenamente a obra de Deus. Quando Cristo ressuscita, é como para João se fosse o 7º dia na obra criada. Tá? Então, a obra se completa no 7º dia. Então, toda vez que vocês encontrarem números nos textos do Evangelho de João, toda vez que vocês verem o número 6, o número 6 significa algo que ainda não está completo, algo que ainda não está plenamente revelado. E o número 7 significa revelação plena. Tá? Isso nós trouxemos e herdamos na nossa dimensão litúrgico-sacramental de uma forma muito marcante. Porque, por exemplo, eu pergunto para vocês, quantos sacramentos nós temos? 7, não são 7? Por que 7 sacramentos? Por que a igreja nos apresentou esses 7 sacramentos? Porque os sacramentos, na sua dimensão direta, ela revela a plenitude da ação de Deus em Jesus Cristo na história da igreja, ou na vida nossa, como igreja peregrina. Então, eu acho que aí nós já temos uma dimensão bonita da significância dos números. Os números, por si só, não significam nada, mas no contexto das leituras, significam muito. Eu vou colocar para vocês aqui na tela, vamos ver se vai dar certo, tá? Que sempre é uma experiência exigente nossa, tá? Vamos lá, vamos ver. Não, não é esse daqui não. Desculpe, espera um pouquinho só. Peguei o texto errado. Estão vendo? Alguém fala um sim para mim? Ok, estamos vendo. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Então eu vou fazer rapidamente uma leitura do prólogo de João, é João capítulo 1, versículos de 1 a 18, para nós entendermos então bem essa dimensão. O prólogo, ele na verdade, ele foi acrescentado posteriormente ao Evangelho. Ele, na verdade, ele apresenta, ele sistematiza toda a mensagem contida no Evangelho. Esse prólogo, gente, ele é riquíssimo, teologicamente, riquíssimo. Tá? Nós temos exegetas que praticamente dedicaram a sua vida ao estudo do prólogo, pela sua riqueza. Vocês estão lembrados que no encontro passado eu tinha falado para vocês que o quarto evangelho, ele é o evangelho teologicamente mais bem apresentado. Né? Eles já estavam falando assim, um passo adiante dos outros evangelhos sinóticos, que ainda na sua caminhada não tinham chegado nesse aprofundamento teológico. Mas vamos lá.
o prólogo. A gente tem que ler para entender bem essa leitura. E aqui a gente, na leitura, vamos tentar verificar esses elementos. Vocês estão vendo aí na tela, quem consegue ver, quem está no celular talvez seja um pouco mais difícil, mas estão vendo aqui que nós chamamos, dentro de umas formas de estudarmos o prólogo, o chamado esquema descendente e o esquema ascendente do prólogo. Tá? O que é o esquema descendente? Deus cria a humanidade, mas a humanidade se afasta do caminho de Deus. Com a vinda de Cristo, esta criação, ela retoma o seu caminho e ela chega aonde Deus colocou desde o princípio a sua ideia e os seus créditos, ou a sua esperança na resposta positiva do homem. Então, vocês vendo essa pequena sistematização em vossa tela, vamos tentar, então, lendo, vocês perceberem esse caminho do prólogo. São 18 versículos. Eu vou estar lendo para vocês e a gente vai estar comentando um pouco durante esse caminho. O texto começa assim. Se quem tiver a Bíblia vai acompanhando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós já temos uma matéria, um substrato para um aprofundamento teológico de uma infinidade que talvez até o final da vida nós não conseguiríamos entender totalmente esse sentido. Mas é uma coisa maravilhosa. Veja bem, no princípio, se nós irmos no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, lá está escrito, no princípio, no começo. Então, a ação é uma ação ou é um contexto semelhante ao livro do Gênesis, da obra criada. No princípio, no começo, lá no Gênesis também, no princípio, no começo, era o Verbo. A palavra verbo, tá, na tradução do grego, ela é verbo, ela significa uma palavra, verbo é palavra, que nos mostra uma ação. Se nós irmos lá no livro do Gênesis, para cada obra criada, Deus fala assim, e Deus disse, olha, e Deus disse, faça-se a luz. A luz se fez e Deus achou bom. Mais ou menos, não é bem assim, mas mais ou menos nessa estrutura da obra criada. Então, a ação de Deus se dá palavra. Ok? A ação de Deus se dá pela palavra. Se vocês se lembrarem, eu acho que vocês tiveram no ano passado, então não tenho certeza, nós estudamos os sapienciais, os livros da sabedoria do Antigo Testamento. E sabe o que os escritores sapienciais falam? Eles falam assim, na criação do mundo e do homem, a sabedoria de Deus estava presente. A sabedoria, na dimensão do estudo dos sapienciais, é a palavra de Deus. Mas aí é só apenas uma pequena referência. Voltando lá para o capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Aqui nós temos na estrutura da frase, uma estrutura existencial. O verbo o verbo era é o verbo ser. Então aqui nós estamos falando aqui de uma existência, de uma essência, de uma presença. Então no princípio era o verbo. Então o verbo, ou seja, a palavra de Deus, depois vamos ver o que é essa palavra, ela está presente desde o início, desde antes do início. Ok? Desde antes do início. Mas, na sequência, o verbo estava com Deus. É claro, a palavra de Deus estava com ele. A palavra de Deus é Deus. Então, aqui nós temos aqui uma dimensão do que ele era, a palavra, do que ela estava, né? E da confirmação de que o verbo é Deus. Tá?
Versículo 2. No princípio, ele estava com Deus. Aqui vocês perceberam que aqui nós temos os verbos, os versículos que afirmam e confirmam. 1 e o 3 ele apenas muda ele muda a posição do sujeito e do predicativo, tá? Mas ele reforça isso. Então, vocês estão vendo aqui na minha apresentação, versículos 1 e 2, está falando Deus e a sua palavra. Versículo 3, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Novamente, aqui a referência a Gênesis. Deus criou tudo. Do que Deus criou, aqui o texto vai lembrar, talvez, 3 grandes ações criadoras de Deus. Ele vai lembrar da luz, quando antes só tinha trevas, e Deus fez a luz. Deus disse, faça-se a luz. Vai falar dos seres vivos, da vida, e vai falar do homem. Do homem. Obra-prima de Deus. No princípio, tudo estava com Deus. Então é a criação, lá no versículo 3. Depois, ele vai entrar diretamente, a partir do versículo 4 e 5, vai falar da sua obra-prima, a obra-prima de Deus. O que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens. Então, perceba daqui os 3 elementos. Luz, separando das trevas. A vida, os seres vivos. E a plenitude, o homem. A vida é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Ou seja, as trevas não vencem a luz. As trevas, elas não se sobrepõem à luz. Então, na obra criada do homem, o homem ele está presente junto com essa luz que vence as trevas, que clareia e que dá o sentido para a humanidade. Tá? A partir do versículo 6 ao 8, houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Esse veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de João Batista. A comunidade está falando aqui do santo, né? Nós celebramos essa semana a natividade de São João Batista, do grande santo precursor da ação de Cristo no processo de redenção da humanidade. E aqui eu vou falar para vocês uma coisa, aqui eu vou fazer uma apresentação para vocês. Por que no prólogo aqui, colocado entre a humanidade e entre a presença do Verbo encarnado, por que se fala de João Batista? Eu nem vou perguntar para vocês, que vocês já sabem. Mas aqui João Batista é apresentado por quê? Porque além daqueles grupos que eu falei para vocês, que faziam parte da comunidade joanina, nós tivemos no início dessa comunidade muitos discípulos de João Batista. Lá ainda em Jerusalém, lá no deserto, perto de Qumran, perto de Jerusalém, às margens do Mar Morto. Muitos discípulos de Batista tiveram contato com a comunidade de João, com a quarta comunidade. Nesse contato, muitos traziam o seguinte: olha, João Batista é o Messias, João Batista é a luz, João Batista é a promessa de Deus na antiga aliança. A comunidade joanina vai quebrar ou vai contrapor esse testemunho que a comunidade joanina falava. Não. João Batista teve a grande missão de, como profeta, de anunciar para todos e falar: olha,
A luz já está presente. Eu não sou a luz, mas a luz já está presente no meio de vocês. É fundamental. Então, vocês conheceram aqui mais um grupo que, junto com os samaritanos, que junto com os judeus que queriam seguir a Cristo, junto com os pagãos, formaram no seu bojo, na sua origem, a comunidade joanina. E por isso que nós temos aqui a figura do Batista. Depois, no versículo 9, ele está falando do verbo, ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem, ele vinha ao mundo. Aqui o prólogo está falando concretamente dessa luz, vocês vão ver que é o verbo, que vem ao mundo, que se faz presente no mundo. Quando vocês lerem, até a semana que vem, os 21 capítulos do Evangelho de João, vocês vão encontrar no Evangelho muitas vezes a palavra mundo. Aqui, quando vocês lerem mundo, João, a comunidade joanina, sempre dá 2 sentidos para o mundo. O sentido chamado sentido positivo. O mundo, obra criada. Sentido negativo. O mundo, corrompido pelo desvirtuamento e pelo afastamento da obra criadora de Deus. Então, o mundo pode ser positivo, a palavra mundo, e o mundo pode ser negativo. Nesse contexto, está falando no sentido positivo. Agora, veja que bacana o versículo 10. Ele estava no mundo criado. E o mundo foi feito por meio dele, positivo. Mas o mundo não o reconheceu. Esse é o aspecto negativo. Tá? Como é que o mundo não reconheceu a luz e o verbo? Prova disso está lá no versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Resultado disso foi a cruz. Então, gente, olha aqui, que estrutura de uma mensagem teológica profunda. Deus criou o princípio, um mundo perfeito, mas dá ao homem, à humanidade, a luz, fruto do verbo, da palavra de Deus, para que a luz caminhasse com o homem. Na linguagem sapiencial, a sabedoria. Aqui nós estamos encontrando sinônimos dessa presença de Deus, como luz, como sabedoria, como verbo, que caminha com a humanidade. Mas a humanidade, obra-prima, ao receber a luz presente no mundo, eles não reconhecem essa luz. Abrem mão dessa luz, ou seja, voltam para as trevas. Tá? E aí nós então chegamos no versículo 11, nós vamos encontrar a chamada assim, a descendência máxima. A cruz significa, na obra criada, a negativa da humanidade de viver o projeto presente em Deus desde a sua criação. A partir do versículo 12, começa a ação da cruz e da ressurreição de Cristo, recuperando a obra criada, ou aquilo que nós vamos dar o nome de nova criação. Então, no versículo 12, mas a todos que o receberam o quê? A luz. Deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, muitos não receberam a luz, mas alguns receberam. E esses que receberam se tornaram, perceberam que são filhos de Deus. Filhos de Deus desde Adão e Eva, e que o homem tinha esquecido. E aqui vai começar um processo agora de reerguimento para que em Cristo recupere aquilo que está presente desde o início dos tempos, desde o princípio, o amor de Deus dado de forma gratuita para a humanidade. A partir do versículo 13 e 14.
E aqui, o versículo 14, gente, é o ápice, é o centro de todo esse prólogo. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, e aqui está que é fruto até de oração nossa, o ápice do prólogo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. O que a comunidade aqui está testemunhando? Está testemunhando a encarnação, o motivo da encarnação de Jesus, o Cristo, o motivo da sua morte, por parte daqueles que não receberam a luz, e a sua vitória, a sua glória, Cristo ressuscitado, ao lado do Pai. E aqui nós temos já uma grande revelação, que é o centro do prólogo. O verbo se fez carne. O que significa isso? Que a palavra, lá no princípio, antes de tudo, que estava presente no mundo, e que era Deus, a própria palavra era Deus, ela se faz carne. O que nós entendemos com isso? Que o Cristo, o Filho, na dimensão da Trindade, ele está presente junto com o Pai desde o princípio, antes de tudo. E essa palavra, no momento, ela se transforma em carne, ela se encarna. É o mistério da encarnação. Porque essa palavra, que é a palavra que cria, ela vai ser, em Cristo, a revelação plena desse Deus que cria e que dá ao homem tudo aquilo que ele reservou para o homem. Amor, alegria, santidade. E aqui nós vamos encontrar agora os paralelos. Estão vendo? O versículo 9, ele se contrapõe ao versículo 13 e 14. E agora vai começar a ascendência. Ele vai voltar a falar de João Batista. O versículo 15. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Aqui ele reforça o papel de João Batista. Vejam lá no paralelo lá. Então, quando alguns falavam assim, Batista era a luz, não, agora a comunidade afirma, que o Batista afirma, olha, ele vai passar por mim, porque ele é a luz. Ele que é a revelação. A minha missão é apenas preparar e falar que o verbo encarnado é uma realidade. Depois no versículo 16, que se contrapõe ao 4 e 5, lá na humanidade. Pois, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Ou seja, o que nós recebemos do verbo encarnado? Do Deus Criador. A palavra estava presente, Cristo estava presente antes do início dos tempos. É a ação da Trindade. O que nós recebemos? Graça sobre graça, ou seja, os dons, as nossas capacidades, as nossas experiências de fraternas, as nossas experiências comunitárias colocadas em benefício de todos. É o sentido da comunidade. Versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Olha lá, lembrando da antiga aliança. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É a nova criação. Moisés, lei, né? A lei de Moisés, a lei de Deus. Agora, em Cristo, Cristo nos dá, a partir dessa lei, o dom, a graça e a verdade plena, a verdade irrefutável. E aí nós temos a conclusão de todo esse prólogo no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ou seja, que está dentro do Pai, porque ele e o Pai são um, como o Espírito Santo também. Então, são 3 em 1. Mas aqui ainda,
o prólogo ainda vai deixar a ação do Espírito Santo mais lá para frente. Mas ele está falando aqui da palavra e de Deus, do Pai e do Filho, né? Mas esse Filho unigênito, ou seja, Filho único, que está no seio do Pai, este deu a todos a conhecer quem é Deus. Ou seja, é a palavra, é a luz, é o verbo, que é Deus, que mostra para toda a humanidade. Deus conhecido agora por parte de todos. Eu concordo, gente, que esse texto aqui nós teríamos ainda muitas coisas para falar dele, mas eu antes de eu ir para a sequência, eu queria ouvir um pouquinho vocês, para que as dúvidas aí fossem, talvez, ou um comentário do que vocês acharam. Vocês já tinham visto essa perspectiva quando vocês leram esse prólogo de João? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho antes da gente avançar um pouquinho para frente. O que não ficou claro para vocês também? Vamos lá. Eu ainda não tinha visto sobre essa perspectiva, para mim foi fantástico ver de uma forma diferente. Agora tem que estudar um pouquinho para digerir um pouquinho mais. Né? Muita coisa, né? Mas é muito interessante mesmo. O senhor sabe, professor, que nós já tínhamos tido essa aula, antes da pandemia, nós tivemos a graça de ter a aula com o senhor exatamente sobre João. Nós terminamos, a pandemia começou exatamente quando estava tendo essas aulas. A Bernadette também confirma isso. Eu não me lembro. Não. E passei a semana, eu vou dar o meu testemunho, eu passei a semana ansiosa para ter esse encontro, porque eu sabia a qualidade que viria para a gente. Eu vou te dizer, olha, tenho tido bastante encontro, bastante aula, bastante formação, que eu sou grata a todos os que me trouxeram informação. Mas esse contexto, essa aula, é uma das aulas mais brilhantes que eu já vi na minha vida. Esse conteúdo que o senhor traz transforma. Se você está com o coração aberto, isso te converte, é emocionante ver essa aula do senhor. Eu passei a semana aguardando esse momento, eu quis que mais gente que eu gosto participasse, porque é transformador. Eu sou muito grata ao senhor por esse momento, viu? Muito obrigada. Marivone, sejamos gratos a esse espírito, ao verbo, que nos revela isso. É a palavra de Deus. Sim, né? Professor, sim. Na missa, Marivone e pessoal, por que antes da proclamação do Evangelho, nós podemos incensar a Bíblia? Porque a palavra é o Cristo, é o próprio Cristo presente na comunidade. Tá? Por isso que a palavra ela é lida no ambão, que é chamada a mesa da palavra. Nós temos duas mesas na celebração. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Mas o Cristo está presente. A palavra, isso a liturgia aprendeu a partir dessa dimensão joanina. A palavra é a presença viva do Cristo. Por isso que os evangelhos são beijados. Por isso que os evangelhos são reverenciados. Né? Porque ali está a presença viva de um Deus que, através da sua palavra, que agora nós já verificamos que é o próprio Cristo encarnado, que se encarna, que se dá essa revelação. Então, gente, aqui está uma grande diferença. Oi, acho que a Bernadette vai perguntar alguma coisa, Bernadette? Eu quero comentar. Quando eu comecei a fazer as aulas na cura, o Cláudio deu a introdução, né? E eu me lembro que eu saí muito encasquetada com uma ideia que ele sempre falava assim, que Deus se dá a conhecer. E eu ficava assim, pensando, mas como que é isso, né? Porque eu sempre pensei que eu ia buscar Deus. E eu ficava, e aqui no prólogo, né, no final, ele fala que Deus é que se dá a conhecer. Então, eu fico pensando assim,
quando que ele se dá a conhecer? Em que momento? Na minha vida, eu falo assim, na vida de cada um, né? Não coisa geral. Aí eu fico pensando. Então, ele se dá a conhecer quando eu busco esse conhecimento e entendo como que ele se apresenta, vamos dizer assim, para mim, né? E esse prólogo explica muito bem isso. O início, né? O João preparando o caminho, né? E ao mesmo tempo, preparando as pessoas, né? Ou aceitar, ou descobrir, não sei qual é o termo correto aí, que Jesus é o Messias, né? E é isso. Aí eu fico assim, todo dia eu penso nisso, né? Como assim Deus se dá a conhecer? E aqui está ficando bem isso. E obrigada pelas suas aulas, que eu amo. São muito esclarecedoras e o senhor tem uma didática assim, nossa, maravilhosa e muito generoso. Parem de falar, senão eu vou cometer o pecado do orgulho, pelo amor de Deus. Tá bom. Viu, Bernadette? Mas respondendo para você, eu vou dar essa resposta. Quando é que nós conhecemos? O versículo 12 do prólogo nos fala: mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quando é que conhecemos a Deus? Quando nós recebemos o Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E quando é que nós recebemos o Cristo? Ou de que formas recebemos o Cristo? Concretamente, na caminhada da igreja, pela sua palavra, pelo seu alimento eucarístico, pelos seus sacramentos, pela figura do irmão. Quando a gente vê um irmão ao nosso lado, nós devemos ver nesse irmão o Cristo vivo. Quando eu vejo um morador de rua, eu tenho que ver naquele momento a figura de um Cristo que continua sendo crucificado. É esse momento que eu recebo esse Cristo. É esse momento que eu sinto que eu sou filho de Deus. E é esse momento que eu sinto o amor de Deus. E é esse momento em que eu devo dar uma resposta de amor para com esse Deus. Então, se eu vejo um irmão que está na rua abandonado, esse amor de Deus deve me trazer uma inquietação interna. Eu não posso aceitar isso, porque o amor de Deus não reserva isso para o homem. E é isso que a humanidade hoje não sente. A humanidade hoje está se negando a receber esse Cristo. O papel da igreja, o papel nosso, o papel de cada um aqui, daqueles que aqui estão participando desse bate-papo, é a gente, primeiro, sentir o Cristo. E segundo, fazer com que todos sintam esse Cristo. Porque aí Deus fica conhecido. Porque a gente sabe o que Deus é. O que Deus espera do homem. E que mundo que devemos construir a partir do pensamento e da palavra de Deus presente antes de tudo. Então, o prólogo é um grande chamamento para que a gente repense a nossa caminhada. E o que é bonito, que o evangelho todo vai caminhar nessa estrutura. Olha que diferença, hein, gente? Os evangelhos sinóticos, eles não falam de início que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Eles falam, alguns até falam isso, mas fazem com que, durante a leitura do texto do Evangelho, ou da experiência da comunidade, essa coisa seja descoberta, como está aqui no texto. João, a comunidade joanina, fala, olha, a qualidade para sermos povo de Deus é que a gente já saiba que Cristo é realidade. Não tem que ficar pensando se Cristo é ou não é. Então, o texto, desde o início, ele nos apresenta uma verdade, uma revelação.
O Verbo se encarnou, se fez presente no meio de nós, e agora nós contemplamos esse Verbo presente na comunidade. E esse Verbo que agora está na glória de Deus, porque ele é Deus, porque ele estava com Deus desde o princípio, esse Verbo agora está presente no nosso meio, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Então, todo o texto do Evangelho joanino vai caminhar nesse sentido, tá bom? Ana Paula me pergunta aqui, Márcio, você fala com tanto amor que contagia meu coração. Obrigado por dividir seu conhecimento conosco. Mas o amor, eu tenho certeza que vocês também têm esse amor, até mais do que eu, entendeu? Às vezes a gente, quando fica, no meu caso, que sou uma pessoa ordenada, caminhando no caminho diaconal, nós muitas vezes, por erros nossos, nós colocamos o amor condicionado ou subjugado a outros contextos. A gente esquece que o que prioriza, o que está na frente, na linha de tudo, o que está presente quando Deus criou o mundo, e olha que coisa, Deus criou tudo, o universo, que o homem ainda nem consegue perceber o final dele, fez tudo para dar para o homem, porque Deus ama o homem. E esse amor que a gente esquece muitas vezes, esse amor que a gente, às vezes, relativiza e condiciona. Mas vamos para frente, vamos lá, senão a gente não consegue. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e colocassem agora, a partir do versículo 19, do capítulo 1. Então, o prólogo que eu falei para vocês, o prólogo foi uma experiência tão bonita na comunidade, oração, fruto de uma oração da comunidade no encontro litúrgico, seja lá o que for, pode ser. E tem uma coisa importante, viu, gente? Uma informação litúrgica, que até eu tive essa revelação, esse ensinamento com o grande cônego Celso Pedro. A igreja primitiva, no 1º, 2º, 3º século, acabava a missa, né? Eles tinham o ágape, né? Tinha a comunhão, toda a comunidade recebia a bênção por parte do presbítero, por parte do bispo, né? E você sabe o que eles faziam depois da bênção? A comunidade toda, antes de ir embora para casa, eles rezavam o prólogo de João, como uma oração que abençoaria eles na caminhada. Olha que coisa bonita, né? Depois, com o tempo, com as reformas litúrgicas, se tirou isso, né? Ou se perdeu isso, né? Na liturgia, nesse momento de despedida. Hoje a despedida, ela é um envio missionário, né? Vivam, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, ou seja, vão em paz, leve essa mensagem para todos e que Deus sempre acompanhe vocês nessa jornada, né? E podemos falar outra palavra, né? Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, né? Que o Cristo ressuscitado seja a vossa alegria. Independente das palavras, mas tem esse envio. Mas no início da igreja, o envio era a leitura do prólogo de João. Interessante, né? Então vamos lá. Então, na sequência, nós não vamos abordar o testemunho de João Batista, né? Esse é um fato histórico, os 4 evangelhos fazem essa passagem, logicamente, com contextos diferentes, mas olha que interessante. Só para vocês depois lerem em casa. No capítulo 1, versículo 30, a comunidade coloca uma frase de João Batista. Depois de mim, é João Batista falando, vem um homem que passou adiante de mim porque existia antes de mim. Está aqui, a palavra está no prólogo, eles colocam aqui na fala de João Batista. Não vou falar de João Batista, tá? Podemos falar bastante, tá bom? Mas aqui, João Batista, eu repito, ele é apresentado como aquele que prepara os caminhos do Senhor, os caminhos do Cristo. O chamamento dos primeiros discípulos, aqui também tem outra coisa importante, eu falei para vocês, o texto não vai falar, ele vai falar apenas 2 vezes, a palavra apóstolo, mas ele vai falar por mais de 80 vezes a palavra discípulo. Qual que é a grande diferença? Apóstolo é o portador da primeira revelação.
base da igreja apostólica. E o que é o discípulo? É o que vive como o mestre viveu. Apóstolos são os 12, Paulo, os primeiros. E quem é discípulo? São todos. Então a comunidade coloca. Quem é importante na igreja? Depois nós vamos discutir um pouco isso daí, na perspectiva do confronto com a igreja apostólica. Quem é importante na igreja, ou quem não pode faltar na igreja, é o discípulo. Tá? Os primeiros discípulos, também a gente não tem tempo para falar, e eu vou falar sobre as bodas de Caná, para terminar esse nosso encontro. Tá? As bodas de Caná, elas iniciam, e eu vou passar depois para vocês um material, tá? Durante a semana. Nós vamos encontrar, na primeira parte do Evangelho de João, os sinais, o chamado livro dos sinais. O que são sinais? A palavra sinal vem do grego semeion, que significa apontamento. Os sinóticos, eles falam em milagres. João fala em sinais. Milagre, na perspectiva, assim, a grosso modo, na perspectiva sinótica, ela é uma ação fruto do engajamento com o Cristo. Quem se engaja com Cristo, Cristo revela e faz os milagres. A grosso modo. Na perspectiva joanina, os sinais, eles antecedem aquilo, viu, Bernadette, que você falou do conhecimento. O que a comunidade joanina fala? Olha, Deus, o Cristo, o Verbo encarnado, nos apresenta sinais para que esse encontro aconteça. Eu vou perguntar para vocês, se os sinais são caminho para encontrarmos com Deus, quantos sinais João vai apresentar? 7. Porque o encontro com Deus é o encontro da perfeição, é o encontro completo, total, entre a humanidade e entre a divindade. São sinais, apontamentos. O primeiro dos sinais é o sinal das bodas de Caná. Esse é um texto, é um sinal. Ah, professor, eu posso mudar a palavra sinal por milagre? São paralelos, mas no entendimento ou no sentido evangélico, o sinal tem uma particularidade que os milagres, na perspectiva sinótica, não têm. Os sinais fazem esse apontamento. E aqui eu vou ler para vocês, para a gente entender e perceber como é que os sinais são refletidos para a comunidade joanina. Gente, fora os sinais, Jesus não realizou nenhum outro milagre. Mas o maior dos sinais, que não é mais, deixa de ser sinal e passa a ser sentido de vida, é o que acontece com o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, vamos falar assim, é o derradeiro sinal, que não é mais sinal, passa a ser luz, que nunca mais deixará de brilhar na humanidade. Nós temos até o cônego Celso Pedro, que é um grande exegeta, ele até numa perspectiva, ele coloca como sétimo sinal, depois nós vamos ver quais são os 7, o sétimo sinal, a própria ressurreição de Cristo, que seria o complemento. É uma outra leitura, numa perspectiva plena do que para onde os sinais nos levam. Tá? Nós vamos ver um caminho que nos leva a isso, mas um caminho um pouquinho diferente que o cônego Celso Pedro constrói, porque ele foi meu grande professor nos escritos joaninos. Tá? Eu vou ler para vocês rapidinho, capítulo 2. Tá? Vamos leitura juntos, eu vou ler, vocês acompanham, e depois vamos fazer algumas coisas aqui. No terceiro dia, aqui eu precisaria abordar com vocês no tempo, tá? Mas no terceiro dia,
é depois dos outros dias. Aqui nós estamos falando, não se assustem, tá? Porque essa é uma coisa, precisando de uma aula só para explicar isso. Mas aqui nós estamos no 6º dia. Todos os sinais acontecem no 6º dia. Todos os sinais, os 7, acontecem no 6º dia. Porque no 7º é o Cristo que venceu a morte. Mas guardem isso por enquanto. Mas aqui no 3º dia, porque antes vocês vão encontrar no versículo 35, no dia seguinte, e no versículo 43, no dia seguinte. Por que coloca esse dia seguinte? Nós estamos contando 3 dias antes e agora no 3º dia. 3º dia do último dia. Vai dar o 6º dia. Não se preocupem com isso, tá? Isso é algo mais complexo e que vocês um dia terão com uma profundidade maior. Vamos lá. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava com ele. Pô, aqui nós temos uma perspectiva muito bonita, tá? Porque Maria está presente no primeiro sinal e Maria vai estar presente no ato derradeiro de Cristo, na cruz. Filho, eis tua mãe, mãe, eis o teu filho. Então, João coloca Maria no lugar que é dela, e somente dela. A mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que você quer de mim, minha mãe? Na verdade não chama de mãe, chama de mulher. Também tem um outro sentido. Minha hora ainda não chegou. Que hora que é essa? A hora da cruz e da ressurreição. Tá? Onde plenamente vai ser revelado o verbo encarnado e a sua missão. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vou dar uma pequena parada aí. Tá? Temos aqui coisas muito importantes. Primeiro, a confiança que a mãe tem em acreditar e saber que ele fará algo. Está num contexto aqui de festa. Um casamento é uma festa. É um motivo de alegria. Tá? E o principal elemento para um casamento, e até para nós, hoje talvez a gente tenha substituído pela cerveja, ou pelos chopps, mas o vinho, quando é que acabava uma festa de casamento? Acabava quando acabava o vinho. As festas judias de casamento demoravam uma semana. É um motivo de grande alegria. E quando acaba o vinho, o que acontece? A festa acaba, a alegria termina. E vocês vão perceber por que a alegria termina. Já na frente. Tá? E aqui nós vamos encontrar um Cristo que mostra, e aqui está o sinal, o grande sinal, que mostra o seu serviço. Mulher, o que queres em mim? Jesus é uma fonte inesgotável desse encontro nosso com a divindade. Seguindo a partir do versículo 6. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, contendo de 2 a 3 medidas. Gente, o número 6 aqui é um número aleatório ou tem algum significado? Tem um grande significado. O número 6 significa um número incompleto. Por que o vinho se acabou? Porque lá, pensando no prólogo, pensando na obra criadora de Deus, dada ao homem, única e exclusivamente pelo amor que Deus tem pelo homem, a alegria do homem se esgota. Por que a alegria do homem se esgota? Por que o vinho está acabando? Porque, na perspectiva anunciada já pelo prólogo, os homens não estão recebendo a luz de Deus. Estão se negando a receber. Então, a alegria da humanidade se esgotou. Porque quando Deus deixa de ser luz para a humanidade, deixa de ser verbo encarnado, palavra viva,
A alegria do homem está fadada à morte. Está fadada ao fim. As 6 talhas significam que até então a caminhada do homem estava incompleta, porque faltava o principal, o reconhecimento da presença de Deus na sua vida e na sua história. Então, o número 6 é um número que representa uma caminhada do povo da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, mas que por si só está esgotando, está acabando. Vocês se lembram dos profetas, que os profetas falavam? Nós estamos abandonando ao nosso Deus. Por isso, os castigos que estamos recebendo não vêm de Deus, mas vêm como consequência da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Os profetas já anunciavam isso. Já falavam disso. Tá? Então, as 6 talhas representam aquilo que está incompleto. Jesus disse, enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então, Jesus disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas sabiam os serventes que haviam retirado a água. E chamou o noivo, e disse o mestre-sala, o mestre cerimônias falou para o noivo, todo homem serve primeiro bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior, mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Que vinho que é esse? É o vinho do Cristo. É o amor que embriaga. O amor de Deus embriaga o homem, mas é uma embriaguez diferente. Não é uma embriaguez que tira o homem do seu bom senso, mas é uma embriaguez que deixa o homem cheio, repleto, alegre, feliz no encontro com a sua divindade, no encontro com o seu Deus. E aqui o texto se conclui, este é o princípio dos sinais, é o primeiro dos sinais. Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Gente, falando nesse sinal, o sinal, ele sempre mostra o contraponto entre o que estava acontecendo e o que iria acontecer. O que estava acontecendo, então, nas bodas de Caná? O que o sinal aponta? Concretamente, ou simbolicamente, para a falta de vinho. E agora, com Jesus, o que acontece? Acontece que o vinho agora é dado em abundância. Tá? Em abundância. Um vinho que não mais se acaba. A festa não mais vai ter o risco de ser interrompida. A vivência, a vida, é uma grande festa, é uma grande alegria, porque assim é a vontade de Deus, assim é o projeto, tá? Certo? Como é que a gente pode falar nesse sinal que quem responde e quem não responde aquilo que a Bernadette falou, quem que recebe a Cristo e quem que não recebe? Quem é que recebeu o Cristo aqui nesse sinal? Quem é que simboliza? Quem puder falar, abre o microfone e responde. Quem é que deu sim a Cristo? Vamos lá? Alternativa A. Foram os discípulos? Foram? Até que vocês leram isso? Não tem nada aqui. Os discípulos vão estar lá também preocupados com a falta de vinho. Foram os serventes. Não, ele manifestou a glória aos discípulos, que são os serventes. Não entendi, Marivone. A Ângela respondeu. Eu entendo assim.
esse sinal, ele, nesse momento, ele arrebata os seus discípulos com a ação de pessoas mais simples possível, que eram aqueles serventes. Só eles sabiam o que tinha acontecido naquele momento. E esses serventes somos nós, é a nossa ação também, né? Perfeito. Por isso que o texto fala, somente os serventes sabiam de onde tinha ido o vinho. E aqui, pensem bem, os serventes provavelmente não conheciam a Jesus. E o que Jesus fala? Peguem aquelas talhas na qual os judeus lavam e se purificam e enchem de água. Eles, naquele momento, eles não sabiam o que ia acontecer. Mas por que eles fizeram? Porque eles acreditaram. Porque eles foram obedientes e fiéis a uma orientação de Jesus. Então, eles foram aqueles que receberam a verdade revelada. Eles acreditaram e confiaram. Porque um dos braços do amor, quem ama, tem fé. Quem ama, acredita. Quem ama, confia. Então, os serventes aqui representam. Então, não foram os discípulos que estavam na festa, mas estavam lá querendo encher a cara, estavam preocupados, o vinho está acabando. Não foi o mestre-sala, não foram os noivos, mas foram os serventes, que a Ângela Marivone, vocês perceberam, são os mais simples, porque eles são os servidores da festa. São os trabalhadores da festa. Bem, a gente também teria muitas outras coisas para falar, mas o nosso tempo não nos permite. Eu queria agora, rapidamente, que a gente conversasse um pouquinho, a partir das bodas de Caná, o que vocês entenderam, não entenderam, se é uma grande experiência teofânica na perspectiva de João. Aí, professor, quando fala do servo aí que atendeu que compreendeu, né? Lembra também a frase de Jesus, ou aquela parte que fala, não é o servo maior que o Senhor, né? Que também dá para pensar, né? Que é o servo que compreendeu ali, né? E também é o que, no fundo, faz a vontade de Deus, né? Que foi Jesus, que é o servo de Deus, né? Que fez a vontade de Deus, a maior, né? E olha aí... Demir, você falou uma coisa muito importante, hein? Olha que coisa importante. Você falou assim que Jesus, ele passa a ser o servo de Deus, né? É o servo dos servos, né? Agora, não esqueçamos que Jesus é Deus. Sim. Então, na verdade, esse Deus é um Deus que veio para servir e não para ser servido. O servo é aquele que serve. Por isso que esse Deus é um Deus do amor, porque quem ama, ele serve o seu ser amado, né? Quem, por exemplo, eu fiz na minha vida, não muitas vezes, né? Até minha esposa pode escutar, porque senão ela vai depois brigar comigo. Mas algumas vezes, eu levei para ela o café da manhã na cama. Tenho certeza que todos aqueles que são casados tiveram a sua experiência de um lado ou de outro, né? Só que foram poucas vezes, deveria ter levado mais. Por que a gente leva? Porque a gente ama o esposo, a gente ama a esposa. A gente quer servir o esposo, quer servir a esposa, né? Tem uma bonita oração na liturgia sacramental do matrimônio, onde o noivo e a noiva, na liturgia sacramental, são chamados vossos servos, né? Os vossos servos aqui se apresentam para receberem de ti a bênção matrimonial. Olha que coisa bonita, né? Porque o servo, esposo e esposa, é para um servir ao outro. Porque quem ama, serve o outro, né? Então, os sinais, vocês vão perceber, nos próximos encontros, vamos falar dos 7 sinais. Todos os 7 sinais, eles têm uma mudança. Já viram a primeira, nas bodas de Caná. Não tinha vinho, e agora o vinho é abundante. E nós encontramos os agentes, que o Ademir falou, são os servos. E Deus se faz servo, né? Por exemplo, o que o diácono... Qual que é a missão do diácono? A missão do diácono é ser figura dos servos, ou seja, ser figura do próprio Cristo. Professor, você pode repetir sobre as 6 talhas de pedra? Tá.
Não tem problema, Ana Paula. O número 6 representa a incompletude, aquilo que não é completo. Toda vez que vocês vão encontrar o número 6, vão encontrar em outras vezes, o 6 é sinal que falta algo. No pensamento semita, todo número par é um número incompleto e imperfeito. Os números ímpares são números perfeitos. Quer ver um exemplo? Como é representada a divindade? 3 pessoas, número ímpar, perfeito. E a humanidade? A humanidade é representada pelo número 4. Por que a humanidade é representada pelo número 4? São os 4 pontos cardeais, as 4 estações do ano, tudo que é da Terra nos remete a uma dimensão do 4. 4 elementos, né? Terra, água, fogo. Eu esqueci o outro, ar, né? Então, o número 4 é o símbolo da humanidade. Quantas comunidades evangélicas do Evangelho nós temos? 4. Representa a experiência do homem em relação ao Cristo. E quer ver que bonito? Quando é 4 vezes 3? 12, não é? 12 foram o número dos apóstolos, sustentáculo da igreja. Então, o número 12 é multiplicativo entre Deus e o homem, que dá para o homem uma sustentação. Mas a divindade está presente na igreja. A igreja, ela é santa, presença divina, e é pecadora, presença dos homens. E quanto é 4 mais 3? 4 mais 3 é 7. Olha o número perfeito. Quando nós nos somamos a Deus, a humanidade mais a divindade, nós temos a perfeição. O mundo é perfeito. Não sei se eu respondi para Ana. Então, Ana, 6 significa aquilo que não é completo, tá? Falta alguma coisa. Nós vimos que o que falta é o vinho que não cessa mais. Já que o senhor já me respondeu, eu ia perguntar justamente sobre o 12. O 12? Aí o senhor já me respondeu. 12 é o 4 vezes 3, 12. Tá certo. Bom. Obrigado. Quantas virtudes teologais nós temos? 3. Fé, esperança e caridade. Tudo que é da divindade vem na dimensão trina. Tudo que é da humanidade vem na dimensão quádrupla. O 4 é um número não completo também. O 3 é completo, é um número perfeito. O que mais? Nossa, mãe do céu, o silêncio de vocês me preocupa. Porque será que ficou tudo claro? Não pode ser. Tem uma série de dúvidas aí. Vocês estão com vergonha de perguntar? Bem, ninguém tem vergonha, né? No começo teve assim aquele comentário sobre, o senhor perguntou sobre quem tinha já visto essa perspectiva da criação, né, em Gênesis, né? E às vezes eu lembro que alguns padres, às vezes em sermões, em homilias, comentam, né, o começo, né, que é a frase é igual, né? No princípio era o verbo, né? Então a gente sempre remete, né? Mas essa análise que o senhor fez assim mais detalhada, né? Essa nunca tinha visto também assim. E dá para assim dizer que João, né? Esse prólogo de João aí, ele é como se fosse um resumo praticamente do Gênesis sobre essa análise aí que o senhor fez. Bem interessante. Então, primeiro, uma outra coisa também. Eu abri agora aqui o livro, já estou encerrando, o livro do Gênesis. Tá? No versículo 1, no capítulo 1, versículo 27, ele vai falar assim, a criação do homem. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, você já conhece, fecundos e multiplicados, tá? Aí no final do versículo 31, ele fala assim, Deus viu o que tinha feito e era muito bom. Então Deus disse,
Deus, só que bom, houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Por que Deus criou tudo no sexto dia? Porque faltava o principal, que vai ser no sétimo. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu, olha que bacana, eu estou no Gênesis agora, hein? Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou, depois de toda a obra da criação. Olha que interessante. Toda a criação, inclusive o homem foi criado no sexto dia. O que diz no sétimo? Deus abençoou e santificou. Adivinha, faz parte da história humana. Foi criada a matéria, no sexto dia, na dimensão humana, mas o que falta para o homem? O homem não é matéria. O homem é matéria, mais a bênção divina, mais a santidade. Por isso nós falamos, já ouviram falar isso daí. Nos cursos de batismo nós falamos isso. E agora para vocês consigam entender uma perspectiva mais profunda. Nós somos chamados por Deus a termos duas vocações. Todo homem é chamado a ter isso. Primeira vocação, primeiro chamado, Deus fala assim, lá para o Ademir, para a Ana Paula, para a Iselda, venham aqui. Eu vou chamar vocês para a vida. Primeira vocação, primeiro chamado. E qual que é o seu chamado? Guiomar, vem aqui. Você vai ter vida e você vai ser santa. Então, as duas vocações que temos é a vida e a santidade. Que ninguém foge disso. Todo homem, independente da sua fé, independente da sua religião, ele é chamado à vida e é chamado à santidade. Porque santidade significa a bênção que Deus derrama para o homem. E Deus abençoa toda a humanidade. Desde o primeiro homem, simbolicamente Adão, até alguém que nasceu agora, nesse último segundo aqui, nós estamos falando. Já nasce santificado por Deus, abençoado por Deus. Agora, essa santidade, ela se realiza a partir da resposta do homem. E aí a resposta é de cada um. Por isso que Deus santificou no sétimo dia, que é o dia da ação plena divina. Porque aí a obra fica, está escrito no Evangelho, a obra ficou completa e perfeita. Somente o homem, se for somente o homem, não seria completo. Mas esse homem é abençoado por Deus. Aí dá a plenitude de tudo. Eu me declaro aqui, vamos lá. Fala, Nilson. O Luiz queria fazer uma pergunta. Luiz, abre seu microfone e pergunta. Luiz, eu não estou te ouvindo, Luiz. Precisa abrir o microfone. Ô, Luiz, embaixo, clica no símbolo do microfone para abrir teu microfone. Aí você consegue falar, se tiver configurado. Acho que a gente não consegue daqui, tem que ser ele. Nilson, ajuda o Luiz lá, então. Se o Luiz pode escrever ou colocar no grupo, colocar no WhatsApp. Luiz, não está saindo o seu som. Depois você coloca a pergunta no grupo que o diácono te responde, tá bem? Luiz, tá? Coloca no grupo que eu te respondo para você e para todo mundo. Que a tua dúvida pode ser dos outros também, tá bom? Tudo bem, gente? Da minha parte, eu espero que vocês tenham agregado alguma coisa em vossas vidas, tá? Se vocês puderem reler o capítulo primeiro, talvez mais o prólogo, desculpe, algumas dúvidas surjam, ou leiam, vão lendo e pode colocar no grupo, olha, professor, diácono, eu não entendi isso, eu vejo dessa forma, entendeu? Nós temos essa liberdade aí, tá bom? Diácono, o senhor pode disponibilizar aquele esquema de estudo para a gente?
Posso? Eu vou colocar no grupo, então, pode ser? Ok. Pode? Vocês têm esse material como referência, como consulta, tá bom? Eu vou passar um outro material para vocês, vou passar uns textos, eu só preciso achar, que são os textos que falam de passagens do Evangelho que eu não vou trabalhar com vocês, até para complementar, tá bom? Aí depois dúvidas vai esclarecer. Professor, eu gostei muito desse texto que o senhor falou sobre o texto joaninos. A gente tem um trabalho para fazer que fala sobre a comunidade joanina, entendeu? Aí depois eu vou ver se eu consigo pôr lá no grupo o que a gente está precisando sobre a comunidade joanina. E eu gostei muito que eu não consegui pegar tudo aqui, entendeu? E aí, qualquer coisa, depois eu ponho lá no grupo. Muito obrigada, a aula foi maravilhosa, muito, muito proveitosa. Tá bom, Maria. Boa, então. Coloque o que você precisar, que a gente está à disposição, tá bom? Podemos encerrar, dar a bênção? Podemos? Minha parte, tudo bem. Então tá bom. Que Deus abençoe vocês, que Deus os enriqueça, que Deus os faça sempre felizes, tá? E saibam, e tenham a plena certeza, Deus nos ama, tá? E nesse amor, Ele espera de nós sempre uma resposta positiva. Que os nossos erros, os nossos limites, Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer sempre é a resposta, seja lá no momento que for. Tá? Mas Deus espera a resposta do homem. Que a gente possa testemunhar esse amor para todo mundo e para toda a comunidade. O mundo precisa sentir, através daqueles que têm a certeza do amor, que Deus nos ama. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, patrono da Igreja, por intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe e protetora, a Senhora de Caná, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Bom final de semana, rezem por todos, sejam felizes, tá? Abraço, pessoal. Obrigado, abraço. Obrigada, abraço a todos. Obrigada. Obrigado, bom fim de semana. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Vocês também.